Saudações cristãs a todos que acompanham conosco o estudo diário da Bíblia. Ficamos felizes e agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais um dia e também estamos iniciando uma nova semana de estudo. É o nosso penúltimo estudo desta série, 3 mensagens urgentíssimas. Queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e também agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e que clicam no dedinho de joinha. Agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Maria de Fátima Souza, é de Macapá, no Amapá. Terezinha Brandão é de Maués, Amazonas. Regina Tavares é de Pedro Canário, no Espírito Santo. Ana Assis é de São Carlos, São Paulo. Sidival e Eliana são de Guaxupé, Minas Gerais. Maria Cleci Aires é de Candiota, no Rio Grande do Sul. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui agradecidos por todas as bênçãos que tens nos concedido. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de uma vez mais poder estudar a Tua Palavra juntamente com centenas de pessoas espalhadas por várias partes do mundo. Que Teu Espírito Santo esteja presente na mente e no coração de cada um de nós, abrindo para entendermos a Tua Palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Ó Pai, ajuda-nos a ouvirmos a Tua voz e fazermos a Tua vontade. Abençoa todos aqueles que estudam conosco e que passam por momentos difíceis em sua vida, física, material, espiritual, familiar. Tu conheces cada um. Conceda as bênçãos de vitórias em nome de Jesus. Amém. Esta semana faremos então o nosso penúltimo estudo desta série, 3 mensagens urgentíssimas. E o nosso estudo esteve baseado basicamente em Apocalipse 14, versos 6 a 12, onde ali o apóstolo João viu os 3 anjos voando pelo meio do céu com as mensagens urgentes a ser dada ao mundo. E essas mensagens estão sendo proclamadas exatamente agora, antes da volta de Jesus. Temei a Deus, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar, a fonte das águas. O outro anjo dizendo que caiu Babilônia, é hora de sairmos de Babilônia, da confusão espiritual e virmos para o remanescente de Deus, estarmos ali adorando a Deus de todo o nosso coração, espírito e alma, guardando os mandamentos e tendo a fé de Jesus. E também o terceiro anjo, ele nos fala a respeito da adoração a esse poder que usurpou o poder de Deus, esse poder que é dirigido, comandado pelo dragão que é Satanás. Essa igreja, ela era uma igreja pura, cristã, veio lá dos discípulos, dos apóstolos, veio dos ensinamentos de Jesus, mas ela se uniu ao Estado e ela se corrompeu. Na época dos discípulos, na época de Jesus, o Império Romano dominava o mundo, foi o 4º Império Universal. Depois não houve mais Império Universal, os reinos se dividiram, mas Roma, ela esteve à frente do poder mundial durante vários séculos. E então a igreja cristã, ela se uniu ao Estado. E aí começou a entrar heresias na doutrina pura da palavra de Deus. Começaram a inserir dogmas e também inserir cultos que não estão na palavra de Deus, que devem ser prestados. E então, essa besta, esse poder, ele atua em todo o mundo e atua em todas as nações. E essa besta, esse poder, ela está sendo apoiada por uma segunda besta que surgiu da terra, que exatamente é os Estados Unidos. Quando surgiu aqui, não havia muita gente, era desabitado, havia praticamente índios aqui na região dos Estados Unidos. E então aqui eles implantaram a igreja protestante sem ter ligação com o Estado, uma igreja livre para poder adorar a Deus. Mas essa nação, ela vai formar uma imagem à besta e vai obrigar as pessoas a adorar a primeira besta, a besta que surgiu do mar. E nós lemos aqui em Apocalipse 13, no verso 10, fala assim: se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança,
e a fidelidade dos santos. O povo de Deus, que sempre quis ouvir e fazer a vontade de Deus em sua vida, seguir a orientação da palavra de Deus, este povo sempre foi perseguido. E nós temos relatos, irmãos, da Idade Média, que começou no ano 538, agora da nossa era, depois de Cristo, e foi até o ano de 1798. Foram 1260 anos literais em que essa igreja cristã que se corrompeu começou a perseguir os cristãos que queriam guardar a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus. E no século XV, nós sabemos que lá no norte da Itália, os valdenses que foram perseguidos por esta igreja, eles viveram em cavernas muitos e muitos anos, e eles tinham porções da Bíblia anotados e eles passavam um para os outros. Depois, isso foi no século XV. No século XVII também, houve uma outra onda de perseguição, e ali muitos cristãos também foram mortos por causa da sua fé. Agora, irmãos, a palavra de Deus diz que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Nós não podemos nos esquecer de que se nós quisermos ser fiéis a Deus, andar direito, segundo a palavra de Deus, nós seremos perseguidos, e vocês já estão vendo isso hoje aí, diante dos nossos olhos. As pessoas que querem seguir a palavra de Deus são chamadas de fundamentalistas, são chamadas de ultrapassados, são chamadas de pessoas que estão vivendo em outro mundo, em outro planeta, e não aqui, porque nós estamos vivendo num mundo moderno, onde não mais se crê na palavra de Deus. Os que creem ainda estão fazendo alterações, mudando a palavra de Deus para se adaptar àquilo que é melhor para eles. Então, irmãos, tudo isso está profetizado, e é isso que o anjo do Apocalipse 14 chama para sairmos dessa confusão espiritual, na certeza de que, se nós tomarmos a decisão, andarmos com Jesus ao lado da verdade, praticando a verdade, nós seremos perseguidos. E como nós já falamos na semana passada, haverá sanções econômicas para aqueles que querem obedecer a Deus. Não vão poder comprar nem vender. Por quê? Porque será imposto uma lei obrigando as pessoas a fazerem o que eles querem. Então, se porventura, você que está nos ouvindo é dono de um pequeno terreno ou mesmo um grande terreno, já pensou em vender? Não é hora de vender, é hora de você começar a trabalhar esse terreno, plantar e começar a cultivar, porque vai chegar um tempo em que nós não vamos poder comprar nem vender e nós vamos ter que comer aquilo que nós mesmos produzirmos. Eu até certa vez aqui falei, existe hoje muitos condomínios rurais, as pessoas fazem loteamento de 1.000 metros, de 2.000 metros, e então faz um contrato e passa para essas pessoas, é um condomínio rural. E nós que cremos na palavra de Deus, que fazemos parte do remanescente de Deus, nós deveríamos todos ir nos ajuntando a essas pessoas onde elas têm terreno e que vendem essa quantidade de metros, 1.000 metros, 2.000 metros, para nós irmos cultivando, já plantando, porque às vezes a árvore frutífera demora um ano, 2 para produzir, então nós temos que ir preparando já, porque nós não sabemos quando vai acontecer isso. Jesus ele ainda não voltou, mas ele pode voltar ainda esse ano. Nós não sabemos quando. Agora, esse poder, irmãos, esse poder que perseguiu de 538 a 1798, foram 1.260 anos, ele sofreu uma ferida mortal. E qual foi essa ferida mortal? O Papa Pio VI, ele foi preso. Ele foi preso pelo general Berthier, um general de Napoleão. E então, por isso que diz aqui que sofreu uma ferida mortal. Apocalipse 13, verso 5. Apocalipse 13, verso 5 diz: Então foi permitido à besta falar grandes blasfêmias e lhe foi dada autoridade para fazer o que quisesse durante 42 meses, quer dizer, 1.260 anos. Ela fez o que ela quis, perseguiu, matou, e tudo em nome de Cristo, perseguindo os que eram fiéis. E quando lemos também agora em Apocalipse 12, e no verso 6, nos diz aqui:
A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante os 1260 dias. Dias em profecia são anos. Então a igreja fugiu para o deserto. Foi o caso dos valdenses que nós citamos aqui no norte da Itália, no 15º século, e também tantos outros que foram perseguidos. Quando lemos aqui no capítulo 12, no verso 14, nos diz assim a palavra de Deus: a mulher, porém, recebeu 2 asas como as de uma grande águia, para que voasse ao lugar preparado para ela no deserto. Ali será sustentada e protegida da serpente, que é Satanás, durante um tempo, tempos e metade de um tempo, que são 1260 anos. Então, quando lemos em Daniel, no capítulo 7, e no verso 25, nos diz assim: ele, esse poder, essa besta, desafiará o Altíssimo e oprimirá o povo santo do Altíssimo, tentará mudar suas festas sagradas e suas leis, e eles serão colocados sob o controle dele por um tempo, tempos e meio tempo. Vejam, novamente, aqui Daniel também falando dessa perseguição de 1260 anos, e foi exatamente o que aconteceu de 538 a 1798, a perseguição. Mas só que essa ferida mortal, ela foi curada. Ela foi curada em 1929. Mussolini deu autoridade novamente à besta e ela começou então a se reerguer, a ressurgir. E todos estão se maravilhando dessa besta. E isso nós vamos estar comentando durante esta semana, para que nós possamos entender o que é que está acontecendo e como é que nós estamos envolvidos nessa situação. Então, tudo isso que nós vemos no mundo, irmãos, essa perseguição, essas blasfêmias, afrontas a Deus, tudo está profetizado e haverá um remanescente que permanecerá fiel, mesmo em todos estes movimentos que existem para afastar Deus das pessoas, haverá um remanescente. E todos aqueles que decidirem a permanecer fiéis e fazer parte desse remanescente, muitos sofrerão perseguições, poderão ser levados até a morte, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós precisamos, irmãos, estar atentos à palavra de Deus. Estas mensagens que nós estamos estudando e que já estamos chegando ao final deste estudo, essas mensagens são urgentíssimas, nós não podemos adiar muito a decisão que nós temos que tomar. Nós estamos conhecendo a vontade de Deus, a palavra de Deus, nós estamos sabendo o que está acontecendo e que nós possamos tomar essa decisão de se unir ao povo de Deus, ao remanescente de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê forças para que nós possamos continuar buscando a verdade na palavra de Deus, buscando ouvir a voz de Deus e também tomar a decisão de colocar em prática em nossa vida o que nós estamos aprendendo, porque isso depende da nossa salvação. Nós já fomos salvos por Jesus, ele pagou o preço do pecado, mas nós precisamos continuar sendo salvos dia após dia, procurando fazer a vontade dele em nossa vida. Porque Jesus ele não nos salvou para nós continuarmos praticando o mal, o pecado, as coisas erradas. Jesus nos salvou para que nós possamos praticar as boas obras, fazer a vontade de Deus em nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã, dando sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, Jesus ele diz: venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.